Oi, hoje é dia de vídeo novo, hoje é dia de mais Romanov. E se você acha que esse dossiê tá ficando tão longo e complicado quanto uma odisseia, você tem toda a razão. E hoje eu vou contar um pouco mais dessas complicações. Se assim como eu, vocês achavam que 70 anos depois os Romanov iriam enfim encontrar a paz de um sepultamento decente, vocês estão muito enganados e nós nos enganamos juntos. Porque depois que o Avdonian e o Ryabov eles descobrem tudo aquilo, eles não podem fazer nada. É o ano de 1989, na União Soviética, nós temos o governo do Gorbachev e existia muita instabilidade, apesar dessas medidas da Glasnost, de transparência, abertura, da perestroika, da reestruturação. Havia uma grande instabilidade que vai acabar colocando fim na União Soviética em 1991. Vocês devem saber então que o Gorbachev ele vai ser o último presidente da União Soviética. E é interessante como o Messi vai abordar esse tema com a gente. É uma aula de história que nos deixa boquiabertos. A forma como ele fala, a fluidez, a lógica, o domínio que ele tem dos acontecimentos. É como se ele estivesse assistindo a uma orquestra da história. Ele está ali diante dos acontecimentos e narrando com toda a perspicácia que ele tem, com toda a pureza da visão que ele tem, com toda a seriedade. Então ele vai contar pra gente o que o Ryabov e o Avdonian vão fazer. Eles vão fazer um pacto. O pacto é o seguinte, eles vão guardar os ossos novamente, vão enterrá-los e eles só vão trazer esses ossos à tona depois que eles puderem confiar numa certa estabilidade na União Soviética. Interessante é como o Messi vai descrevendo o desmembramento das repúblicas, ele vai descrevendo como a Rússia foi se fragmentando de uma forma bastante pacífica, com um desleixo enorme. Ele vai falar sobre as dificuldades, ele vai começar a falar sobre como aquelas áreas, como por exemplo Chelyabinsk, que era uma cidade da região dos Urais, da região de Sverdlovsk, perto de Ekaterimburgo, era uma cidade que ficava cercada, protegida, porque ali se desenvolvia a tecnologia nuclear. Então ele vai dizer como tudo isso vai caindo por terra e como as pessoas, como as regiões vão se sentindo desvalidas, sem dinheiro, sem poderem fazer nada. E isso é bastante ilustrado por uma frase de um cientista russo que se envolveu nessas pesquisas com os ossos dos Romanov, o Sergei Abramov. Ele vai dizer o seguinte: para um cientista russo hoje, o problema é sempre dinheiro. Não há barreiras políticas, mas há barreiras financeiras. A gente não pode ir aonde quer. Então a dificuldade para conseguir dinheiro para injetar nessas pesquisas que tinham uma importância histórica, cultural para a Rússia, não existia dinheiro para isso. Muitos cientistas russos vão colocar dinheiro do próprio bolso para conseguir investir nessa comparação por computadores, essa comparação de imagens que eles vão fazer, a imagem dos crânios e as imagens das fotografias dos membros da família real. Então eles vão fazer todo um trabalho, os primeiros investigadores, um deles é o Abramov, e o Abramov vai chegar nessa situação porque o Ryabov não vai se aguentar. Ele vai, de repente, divulgar a notícia e no dia seguinte, num jornal de Moscou e nos outros dias subsequentes, o mundo vai conhecer essa história de Ekaterimburgo e vão acontecer muitas tomadas de poder pela política dos cientistas, grupos de ingleses, grupos de americanos, os russos. O governo de Ekaterimburgo vai se sentir dono dos ossos dos Romanov, sendo que existia uma importância para toda a Rússia. Então essa questão da disputa entre Moscou e Ekaterimburgo nas determinações sobre quem escolhia a equipe mais adequada para fazer os testes de DNA. Então tudo isso vai aparecer no livro. E é uma parte que você pode achar brilhante, super interessante, mas você também pode achar muito chata. Não tem problema, eu achei chato, mas eu fui adiante porque eu precisava saber muito sobre isso. E eu me interessei, foi uma parte muito longa, mais ou menos uns 20% do livro
foram consumidos nessas explicações só sobre a politicália científica, sobre essa disputa. E um dos americanos, um dos antropólogos forenses americanos, ele vai ficar super impressionado porque vai haver um congresso em 1992, o Congresso de Ekaterimburgo, e existia uma certa disputa sobre quem sabia mais. Os americanos até estavam acostumados com a disputa científica, com essas querelas, com essas manias que os pesquisadores têm às vezes de manter certos dados bem guardados até um determinado dia, até um determinado congresso. Mas no Congresso de Ekaterimburgo, onde as pessoas deveriam falar abertamente o que elas tinham, colocar as cartas na mesa, as pessoas não falavam. Então, as sorologistas, as outras especialistas que deveriam ter examinado os fios de cabelo encontrados ou detalhes nos ossos, elas simplesmente não queriam divulgar o que elas tinham visto. É como se tudo aquilo fosse um segredo. E o pior, diz o Robert Massie, é como se tudo fosse secreto na Rússia, mas na verdade mesmo, não existia nenhum segredo. As pessoas fingiam saber alguma coisa que elas não sabiam, queriam dar o ar de ter algum segredo, alguma carta na manga que elas não iriam divulgar. Então essa questão da competição entre os cientistas na década de 90, isso tudo aparece de uma forma muito clara, muito viva e muito próxima da gente. Quem fez mestrado, doutorado, quem fez graduação e teve um pouco de contato com a pós-graduação, deve saber daquilo que eu tô falando. Nesses redemoinhos, nessas reviravoltas da história, nessa voragem científica para onde a gente vai ser puxado, até a Inglaterra vai entrar. Vocês sabem que o rei Jorge V, ele se recusou a receber a família real. A ideia do Kerensky era enviar a família real de Tobolsk para a Inglaterra, mas a Inglaterra se recusou a recebê-los porque eles tinham medo de abalar a monarquia inglesa, de criar uma certa instabilidade, já que a figura do Nicolau na Europa era muito malquista. Então eles se recusaram a receber o Nicolau e a família. Eles deixaram ali a família nas mãos do Lenin e o que aconteceu a gente já sabe. Mas o Jorge V, ele era muito parecido com o Nicolau II. E muitas pessoas os confundiam, eles pareciam irmãos gêmeos. A gente sabe também que a Alexandra, Alix de Hesse, a esposa do Nicolau II, ela era neta da rainha Vitória. Então a realeza russa estava misturada com a realeza inglesa, com a realeza de Holstein. Então tudo isso o Massie mostrou pra gente nos outros livros e ele vai falar um pouquinho disso aqui, ele vai relembrar. Então também é muito legal poder ver como o Massie faz esse passeio pela história dos Romanov, pela história da Rússia, como ele se sente à vontade e como que ele faz com que a gente aprenda isso e relembre isso com mais naturalidade. É mais do que uma aula de história, é como se fosse uma revisão o tempo todo, uma retomada de pontos que vão iluminando a nossa lembrança e nos ajudando a entender a história como um todo. Não só como aquilo que está ali restrito a Ekaterimburgo, mas como o mundo está envolvido em toda essa questão com os Romanov. A Inglaterra vai dar muito dinheiro, não só aos Estados Unidos, com pesquisadores do Texas, da Califórnia, mas a Inglaterra vai dar muita grana nessa pesquisa, nessa busca por sobreviventes, por descendentes. Eles vão fazer análise de DNA mitocondrial, DNA celular. Então, a Rússia vai desenvolver muita coisa, inclusive essa parte do DNA celular. Vai ter muita coisa que vai ser feita pela primeira vez na Rússia por conta dessa necessidade de validar aqueles ossos como pertencendo aos Romanov. Essa dificuldade financeira, essa dificuldade política é, na verdade, uma questão muito importante que vai obstruir todo esse caminho de busca, de descoberta, de validação daqueles ossos, daqueles restos mortais encontrados. Tanto que os Romanov eles só vão ser sepultados em 98. Mesmo assim, os 9 esqueletos que eles vão conseguir reunir e organizar. No vídeo passado, eu organizei para vocês os nomes de alguns cientistas. Se vocês não se lembram ou ainda não assistiram, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem acessar. E tem um certo resumo, um certo mapa de como esses pesquisadores eles vão se sucedendo ao longo dessa argumentação, dessa apresentação dos fatos, né? Esse resumo da ópera que o Massie faz para nós. A gente vai ter também
uma aula incrível de genética. O Messi vai explicar pra gente, usando os argumentos dos biólogos moleculares. O Pavel Ivanov é um grande biólogo molecular que vai então ser catapultado por essa necessidade de se descobrir alguma coisa sobre os ossos dos Romanov. Então, muitas pessoas ilustres, o Dr. William Maples também, da Califórnia, ele já é um antropólogo forense bastante conhecido por trabalhar com DNA de esqueletos encontrados que provavelmente teriam vivido no ano de 1500. Então, vários especialistas dessa área vão se encontrar, vão brigar, vão disputar ali o peixe. Mas vai ser tudo muito importante para essa autenticação, para essa validação para o mundo de que aqueles ossos pertenciam realmente à família real. De tudo isso, dessa época, entre 89 e 93, essas questões vão ficar muito complicadas. Vai ter muito dinheiro entrando e saindo, muitos exames de DNA, muitas buscas por sobreviventes que possam, então, ceder uma amostra de sangue para que haja uma comparação entre as sequências de DNA. E esse vai ser o momento também que vai haver maior briga, maior rixa entre Moscou e Ekaterimburgo. E o Messi vai mostrar, então, como a Rússia, naquele momento, estava enfraquecida. Como Yeltsin já tinha sobrevivido, já tinha escapado de 2 golpes da velha guarda comunista, e como a Rússia estava numa situação bastante instável. Como Moscou e Ekaterimburgo vão permanecer disputando essa questão, essas determinações sobre o que fazer com os ossos, sobre para qual equipe, a equipe americana, outra equipe americana, a equipe inglesa. Então vai haver uma grande disputa sobre quem é que está com a verdade. O fato é que só acharam 9 esqueletos, ainda faltavam 2. Havia um grande desacordo entre o Maples e o Peter Gill, que era um geneticista que trabalhou junto com o Pavel Ivanov. Eles estavam disputando sobre a validação daquele crânio como sendo do Nicolau II. Ele vai sugerir uma mutação no DNA na geração do Nicolau para poder explicar por que existia uma letra da sequência do DNA diferente da dos outros parentes que ainda estavam vivos. Então, realmente vai ser uma experiência incrível ter o Messi falando sobre tudo isso pra gente. E é por ser tão incrível que às vezes ele vai ser um pouquinho chato. Mas não desistam do livro, continuem. Então, eu vou deixar vocês nesse vídeo 5 com essa briga em Ekaterimburgo. E no vídeo 6 a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que vai acontecer e sobre o achado dos 2 outros corpos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que adora história da Rússia, ou compartilha com alguém que você queira compartilhar essa saga tão incrível, essa Odisseia Romanov.